Quando o assunto é pecado, o mais comum é que as pessoas associem o pecado à vida sexual. É mais comum que as pessoas lembrem muito facilmente de pecados sexuais. E é uma grande verdade que o pecado afeta sim a nossa vida sexual, de que o sexo é afetado pelo pecado, especialmente quanto aos nossos desejos e a maneira como nós tentamos manipular a vida sexual para adquirir prazer ou para vender prazer de maneiras muito desonestas, cruéis e abusivas. Eu quero te ajudar a entender hoje sobre isso, sobre o pecado da luxúria e da lascívia. E para isso, só o que eu te peço é curta esse vídeo, se inscreva nesse canal, porque fazendo isso, você vai me ajudar a alcançar mais pessoas. Pois bem, vamos entender um pouco sobre a luxúria ou a lascívia. Importante distinguir aqui, muitas pessoas têm essa confusão. Luxúria não é luxo. Luxúria é o pecado sexual. E é o pecado que diz respeito ao mau uso da vida sexual, uma atenção desmedida à vida sexual, ou uma prática sexual contrária à lei de Deus. Algumas pessoas chegam ao ponto de viver para o prazer sexual. O pecado da luxúria ou da lascívia torna o ser humano escravo do seu corpo, numa posição inferior à dos animais. A vida cheia do Espírito Santo inclui um domínio próprio, um autocontrole, uma temperança que nos levam a ver a nossa vida sexual de uma maneira diferente. Por isso, nós não devemos cair na ideia de que a luxúria é apenas o sexo fora do casamento. Muitas pessoas caem nessa ideia de que dentro do casamento não existe pecado sexual, que o pecado sexual acontece apenas fora do casamento. Então, existe sim luxúria dentro do casamento, quando o sexo não é praticado de maneira saudável. A vida sexual tem um propósito para unir o casal e também para gerar filhos. Ela é algo que honra a Deus e que por isso deve ser honrado por nós. O prazer sexual gira em torno dessas coisas. E por isso, quando nós tentamos tratar o prazer sexual como um fim em si mesmo, desconectado dessas coisas, nós caímos em relações não saudáveis. E, na realidade, muitas relações não saudáveis se formam exatamente quando o sexo se torna um instrumento de controle. Porque tudo aquilo que gera prazer pode ser usado para gerar também controle. Então, existem 4 formas principais de luxúria ou de lascívia. A primeira é a lascívia própria. É a atividade sexual promíscua, abusiva, compulsiva. É a infidelidade sexual, o deleite em fantasias sexuais que fujam da união sexual saudável, do matrimônio saudável. Então, a lascívia tem a ver com uma série de pecados que fogem dessas condições colocadas pela lei de Deus, para que a vida sexual seja vivida. Então é importante entender que nem todos os seres humanos são chamados à vida sexual. Existem pessoas que pelo reino de Deus dedicam ao Senhor a sua vida sexual e procuram não adquirir prazer na vida sexual, mas prazer em Deus. Não que esses dois tipos de prazeres sejam semelhantes, mas existem pessoas que decidem, por uma vocação divina, decidem ouvir um chamado divino de se dedicarem inteiramente ao reino de Deus. Mas para aquelas pessoas que são casadas, que não têm essa vocação celibatária, o sexo não é pecado, mas ele pode ser tratado a ponto de se tornar um ídolo em nossas vidas. Existem pessoas que vivem para isso, que pensam tudo a partir da vida sexual. Então elas caem nesse pecado da lascívia. Existe um segundo pecado, que também é um pecado sexual, e que diz respeito à imodéstia. Essa é uma das formas da luxúria, a imodéstia. Tem a ver com procurar controlar outras pessoas através dos nossos desejos sexuais, procurar controlar outras pessoas através dos desejos que elas têm, ou desconsiderar o efeito que as nossas ações e insinuações causam em outras pessoas.
Então, a nossa ação, às vezes a nossa palavra, o nosso olhar, podem provocar outras pessoas. E por isso, uma vida modesta envolve também um controle nessa área, para que nós não sejamos tentação para outra pessoa. Agora, uma coisa importante entender: quando se fala da imodéstia, é comum que se lembre a modéstia na vestimenta, né? Nós não queremos nos vestir de maneira a provocar outras pessoas. Isso existe. Mas nós não devemos achar que a imodéstia está apenas aí. A imodéstia muitas vezes está no jeito como nós falamos, como nós tratamos outras pessoas. Existem abraços imodestos, existem maneiras imodestas de tratar outras pessoas. Às vezes uma mensagem que você manda através de um determinado meio eletrônico pode ser imodesta. Ela pode conduzir outra pessoa mais frágil que você, mais fraca do que você, a uma tentação sexual. Por isso, nós devemos vigiar a maneira como nós tratamos outras pessoas. Isso é especialmente sério para pessoas que são casadas, mas isso é sério para todos nós. Existe uma terceira forma, que é o pudor desordenado. Existem pessoas que têm medo de tratar da sexualidade e, por isso, acabam tendo um desprezo por ela. Então, esse pudor consistiria numa condenação da vida sexual. Existem pessoas que tratam a vida sexual como uma coisa má em si mesma. Então, o que nós temos que entender é que a vida sexual, ela é honrada por Deus, ela é abençoada por Deus no matrimônio. Ela não é eterna, né? Então, na vida eterna não existe vida sexual. O prazer sexual, ele existe nesse mundo em que nós estamos, e por isso também o matrimônio existe nesse mundo em que nós estamos. Na vida eterna não vai mais existir matrimônio, não vai mais existir mais vida sexual, não vai mais existir prazer sexual, são coisas que estão conectadas, né? Então, infelizmente, algumas pessoas levam essa realidade ao extremo, a ponto de condenar a vida sexual, ou de tratar como uma coisa impura, suja. É verdade que a vida sexual, justamente por essa modéstia que eu mencionei, envolve um pudor, um cuidado, para que nós não sejamos, com as nossas palavras, motivo de tentação. Não só tentação no que diz respeito à nossa pessoa, mas nós podemos, através das nossas palavras, incitar outras pessoas a desejos sexuais, especialmente pessoas que foram fragilizadas nessa área, pessoas que sofreram nessa área, pessoas que foram abusadas nessa área, ou pessoas que não aprenderam a viver essas coisas da maneira correta. Então, deve existir um pudor, um cuidado, mas existe um pudor também exagerado, desordenado. Existe um pudor que atua como uma repressão da sexualidade, e esse pudor é perigoso. E existe uma quarta forma também de luxúria, que é a crueldade. E a crueldade, ela não costuma ser lembrada como um pecado sexual, mas existem pessoas que sentem prazer no sofrimento alheio. Existem pessoas que sentem prazer tanto na humilhação sexual de outras pessoas, como em outras formas de sofrimento, no qual essas pessoas adquirem um prazer análogo ao prazer sexual. Então, por conta disso, também existe um grande pecado aí. E, nesse sentido, devemos lembrar as palavras de Hebreus 13:4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Que o Senhor nos conceda a graça de não cairmos no seu julgamento, mas de, pelo contrário, de que o nosso amor esteja ordenado pelo poder do Espírito Santo, e que naqueles que foram chamados ao matrimônio, aqueles que vivem o matrimônio, que o Senhor conceda pelo seu Espírito Santo a graça de vivê-lo de maneira abençoada, feliz, satisfatória, sim, mas de maneira ordenada, sem abuso, sem compulsões, mas estimulando o amor entre o casal. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.